Queridos irmãos e irmãs, venho mais uma vez a este canal para dar um testemunho, tendo como fim unicamente exaltar as maravilhas que Deus opera na minha vida e na vida de todos os que se deixam conduzir por seu amor e sua misericórdia. Estamos encerrando o mês missionário, mês de outubro, e aproveito a ocasião para falar um pouco sobre a minha breve experiência nessas minhas andanças aí, Brasil afora. Sabemos que para ser missionário não é requisito sair do seu habitat natural. Vide o exemplo de Santa Teresinha, que de dentro da clausura alavancou o mundo para Deus através da oração intimista e confiante, sendo inspiração para tantos que entraram em contato com ela, que puderam manusear seus manuscritos e beber da sua sabedoria. Também não é imperativo que saiamos proclamando a palavra de Deus, citando versículos e frases de efeito, atitude que tantas vezes acabam produzindo efeito contrário, de afastar as pessoas pela inconveniência de sua postura. Claro que tais componentes são também parte da missão, mas não são essenciais para que nos tornemos missionários. Missionário é aquele que reflete o rosto de Cristo no ambiente que estiver. É aquele que transforma em oração todo o seu modo de viver, fazendo ou deixando de fazer isso ou aquilo por amor a Deus, dedicando os detalhes da vida ao Senhor, como aqueles pequenos mimos ao longo do dia, como fazem os enamorados tantas vezes, como forma de provar que a pessoa amada ocupa o centro de seus pensamentos e afetos. Isso dá um novo sentido a todo o nosso modo de ser, a cada palavra proferida, a cada decisão tomada, a cada gesto concretizado. Nada, nenhum detalhe é por acaso. É tudo intencional, tendo os olhos fitos em Deus. É por Ele, sempre por Ele. Como Virgem consagrada, esposa perpétua de Nosso Senhor, que porta no dedo anelar esquerdo uma aliança dourada, não preciso nem dizer o quanto provoca espanto quando as pessoas procuram onde está o meu esposo. E eu preciso dizer que ele está em toda parte, embora seja invisível aos olhos humanos. Não digo isso para me gabar, mas para abrir esta reflexão dizendo o quanto é necessário deixar de lado a lógica humana e os respeitos humanos e qualquer tipo de timidez, se quisermos nos comprometer com a missão, com a propagação do reino de Deus. E esse é mais um braço do conceito de ser missionário. Sem ser pedante e sem qualquer tipo de afetação, mas de modo simples e natural, mostrar que o eterno, o sobrenatural, já começa aqui. Não são realidades distintas nem distantes. O reino dos céus está em contato com a humanidade, porque dentro de cada alma está o céu inteiro. Céu e terra se entrelaçam. A terra é caminho para o céu, e o céu torce por nós, nos acompanha, nos sustenta, nos inspira, graças à comunhão dos santos. Fazendo assim, passamos a enxergar o toque carinhoso de Deus em tudo o que ocorre em nossas vidas. E para ilustrar de um modo um pouco mais florido momentos da minha vida em que pude agir como missionário de vida ativa, vamos dizer assim, vou narrar 2 episódios da minha carreira como médica da Marinha. A primeira delas ocorreu em 2019. A notícia de que meu nome havia sido indicado para uma missão fora do Rio me deixou surpresa e, confesso, inicialmente bastante aflita. Eu iria embarcar para a maior aventura da minha vida, imersa no coração da Amazônia, durante cerca de 2 meses, prestando assistência à saúde da população ribeirinha. Essa missão lá é realizada através do NASH, Navio de Assistência Hospitalar. E aí, no dia 8 de março de 2019, então, eu me juntei à tripulação do navio Doutor Montenegro. E nós tínhamos como ponto de partida Cruzeiro do Sul, né, lá no Acre, e iríamos descendo o rio até Manaus. E não tinha como eu não pensar naqueles célebres personagens da história, como Albert Schweitzer, Madre Teresa de Calcutá, que vivenciaram algo semelhante, né, através
de missões de cunho assistencial a esses povos invisíveis para o resto do mundo. Claro que muitos desses casos eles foram voluntariamente, eles escolheram isso. No meu caso, eu fui por obediência mesmo, acatando a uma ordem que, no fundo, eu vislumbro como vontade de Deus. Porque eu tentei realmente me esquivar dessa missão, mas os meus superiores foram irredutíveis e não voltaram atrás nessa decisão de me enviarem para lá. Ou seja, não tinha o que fazer. Então, sendo assim, eu me propus a aproveitar ao máximo essa experiência como forma de amadurecimento humano e profissional, além de santificação pessoal e de todos os que chegassem a mim. E eu peguei lá justamente o período da quaresma. Sem dúvida, uma quaresma de doação e renúncia, no meio do nada. Então, doação do meu conhecimento e da minha aptidão médica e doação de mim mesma, tudo dom de Deus. E eu renunciava ali, para aqueles 2 meses seguintes, ao conforto do meu lar e ao convívio daqueles a quem eu tanto amo. Renunciava também a todas as minhas atividades paroquiais, inclusive ciente de que muitas vezes eu poderia ficar privada da Santa Missa, porque não ia capelão com a gente nesse navio. Para mim, eram renúncias temporárias, eu ia viver aquilo ali durante 2 meses. Mas eu poderia pensar também que as pessoas, ao encontro das quais eu estava indo, elas renunciavam a todas essas coisas o tempo inteiro. Eram renúncias permanentes para elas. Muitos ali não tinham acesso à igreja, não tinham conforto, né? Então, eu renunciava a essas coisas durante 2 meses. Aquelas pessoas viviam naquelas condições. Então, eu me solidarizando com esses irmãos tão necessitados, eu imitava Jesus, que também se privou das delícias do paraíso para caminhar com a humanidade miserável durante 33 anos, doando-se a nós inteiramente sem reservas. E a realidade lá da população ribeirinha é realmente inacreditável. É cenário de Globo Repórter, né? Casas de palafita, a maioria sem energia elétrica. Passava dia, noite, a gente andando por aquele rio, né? Aquelas casas, das janelas eram crianças, adultos, idosos olhando para o rio barrento, sem nenhuma perspectiva de um futuro promissor. Eram pessoas muito simples, muito resignadas, sempre serenas e muito felizes. E quando ouviam dizer que o nosso navio estava para chegar, ia igual abelha no mel. Corriam para pegar seus botes de madeira, né, que eram as casquinhas, para irem atrás do navio, receberem um atendimento médico e odontológico e para buscarem roupas e chinelos de dedo. Faziam fila para pegar sandália havaiana. As crianças com aquelas barrigas cheias de verme, a pele toda lixenta por causa das picadas de mosquito, né, que eram os piuns, que picavam de modo muito violento, iam sempre com algum animalzinho de estimação nos ombros, né, macaquinho ou papagaio. E aquelas pessoas que não sabiam falar português, que tinha muitas lá, por exemplo, os casos das tribos indígenas, né, elas eram acompanhadas por representantes e intérpretes do IBAMA, que faziam a mediação dessas populações com nós militares ali, os médicos e os dentistas que estavam atendendo elas. E para mim foi uma missão muito gratificante, né? O navio é conhecido lá naquela região como o navio da esperança. Os ribeirinhos são muito gratos a nós e se confiam totalmente aos nossos cuidados. E eu pensava que para Deus também todos nós somos miseráveis, na medida em que nós nos apegamos a tantas coisas terrenas e passageiras, nos empenhamos mais em alcançarmos bens temporais que espirituais. A diferença é que, ao contrário dos ribeirinhos, né, muitas vezes nós não temos essa docilidade toda, né, ao querer e ao agir de Deus em nossas vidas. Nós não depositamos em nosso Senhor a nossa esperança como o navio é a esperança dos ribeirinhos. E uma observação, né, é porque durante esse período que eu passei nessa missão, foram 2 meses, 8 domingos. Eu tive a graça de conseguir participar da Santa Missa em todos os 8 domingos, porque o navio, nos finais de semana, ele atracava sempre em alguma cidadela para ser reabastecido. E era interessante ver, né, a participação da população nas Santas Missas. Elas eram muito bem preparadas, tanto a parte, né, de equipe de liturgia como a parte de equipe de música também.
e estava sempre lotada, as missas lotadas, as pessoas muito fervorosas. Bom, e essa foi, né, vamos fechar aqui esse ponto da missão na Amazônia. E o segundo momento de missão na Marinha foi no final de 2021, quando eu fui enviada para a Ilha da Trindade, a 2.400 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, bem no meio do Oceano Atlântico, em direção ao continente africano. E qual é o objetivo, né, da presença da Marinha lá? É manter a ilha sempre ocupada, porque é uma ilha selvagem, né, não tem nada construído lá, e é alvo de interesse estratégico de inúmeros países, porque é uma ilha rica com muitas fontes de água mineral da melhor qualidade e no meio do Oceano Atlântico, né? E através do capelão-chefe da Marinha, em comum acordo com o Dom José Francisco e também graças à intermediação do Padre Carme, eu recebi a graça da autorização de levar Jesus Eucarístico comigo dentro de um sacrário, especialmente adquirido para esse fim, para não ficar privada da Sagrada Comunhão durante esse período de 75 dias previstos para a missão. E como não iria capelão conosco, né, eu fiquei responsável por realizar a celebração da palavra com distribuição da Eucaristia aos militares católicos que estivessem lá nessa missão, na ilha também. E já no nosso trajeto de ida já começou a emoção, a aventura começou ali, a bordo do navio Purus. Nós embarcamos no domingo, dia 10 de outubro, e naquele mesmo dia, no final do dia, a gente já em alto mar, nós pegamos um temporal terrível, né? Ele foi evoluindo, esse temporal, do dia 10 até o dia 13 de outubro, chegando até a classificação de Mar 9, para vocês terem uma noção, são 12 classificações. Nós chegamos à classificação de Mar 9, por causa do agito do mar, né? Então, foram 72 horas de um vento contrário, 47 nós, atrapalhando o avançar do nosso navio, que contava com 7 nós a favor. Nós éramos arremessados contra as paredes dos nossos camarotes. E eu precisei me abraçar ao sacrário, né, com medo até dele ser danificado também. Eu amarrado em meu beliche, agarrado ao sacrário, né, rezando ali para ter o fim daquela temporal, e assistindo todos os móveis dos meus aposentos, né, que apesar de estarem todos fixados nas paredes e no chão, eram arremessados também, se espatifavam no chão e chegaram até a tombar, interditar a porta de entrada do camarote. E o navio, por diversas vezes, ficava submerso mesmo. Os vagalhões batiam no navio para um lado, para o outro, e por diversas vezes chegavam a cobrir inteiramente, né? Nós viramos um brinquedinho no meio do oceano. Mas quem estava ali? Estava ali aquele a quem até o mar e a tempestade obedecem. Ele não permitiria que nós perecêssemos, nem sua mãe, naquele 12 de outubro mais emocionante da minha vida. E de fato, apesar de 48 horas de atraso, né, para pavor dos nossos familiares que telefonavam para ele perguntando onde é que nós estávamos, ninguém sabia do nosso paradeiro, né, mas apesar dessas 48 horas de atraso, nós conseguimos chegar lá no sábado, dia 16 de outubro. E a guarda do sacrário com o Santíssimo Corpo de Cristo ficou todo o tempo sob a minha responsabilidade. E foi uma graça muito grande para mim poder dormir debaixo do mesmo teto que Nosso Senhor durante mais de 2 meses. Ele ficava ao lado da minha cama. E eu ficava em adoração, né, todo o tempo que não tive atividade específica na ilha. E podia comungar diariamente. Deus estava ali comigo, com todos aqueles militares que faziam parte da missão no território brasileiro mais distante que existe. E aí eu e os outros militares católicos, a gente procurava, né, fazer adoração e rezar o terço diante de Jesus Eucarístico, algumas vezes por semana, né, além da participação na celebração da palavra. Certamente que isso nos sustentou, né, naquele local, que apesar de ser belíssimo, né, de uma natureza exuberante, indescritível, era inóspito, era extremamente selvagem e longe de tudo. Foi realmente assim um período de retiro espiritual, né, em meio àquelas 18 trilhas que fizemos pela ilha nesse tempo, e de todas as atividades e aventuras também de mergulho, que demos de cara lá com diversos tubarões de galha preta, né, durante as nossas atividades. E foi também uma oportunidade
do grupo católico ter uma identidade, uma presença mais atuante, porque nessas missões os protestantes normalmente têm uma facilidade maior de manterem suas atividades, porque eles não têm o sacramento da Eucaristia, né? E lá a ilha era belíssima. Pra vocês terem uma noção, lá está a única floresta de samambaias gigantes ainda que restou no mundo inteiro do período Jurássico. Chegava até 8 metros de altura. É o único lugar do mundo que ainda existe essa espécie. Havia cardumes de peixes raros e coloridos, caranguejos e tartarugas gigantes. Parecia realmente assim um cenário de filme de cinema. E tudo nos deslumbrava os olhos. E o mais emocionante de tudo era saber, ter a noção de que o Criador de todas aquelas maravilhas estava passando uma temporada ali com a gente, em corpo, sangue, alma e divindade. Bom, vou terminando por aqui. Eu espero que as minhas narrativas não tenham sido longas demais, mas eu fico feliz com a oportunidade de compartilhar um pouco essas experiências que para mim foram muito enriquecedoras. E espero ter podido inflamar os corações dos que me ouvem de amor a Deus e desejo de segui-lo, que esse deve ser o maior fruto que um missionário deve almejar colher, porque é a partir de corações ardentes que os pés se colocam a caminho, e assim se formam novos missionários. Que Deus nos abençoe a todos.